Olá, olá a todos. Sejam muito bem-vindos. Uma boa tarde a todos que vão nos acompanhar hoje e futuramente numa gravação. É um prazer estar aqui hoje com vocês e estar aqui com três incríveis convidados que certamente nos deixa a todos e a mim honrado e com expectativa de sempre aprender mais e de estar discutindo temas muito relevantes para todos nós e para líderes e organizações nos dias de hoje. Hoje nós vamos falar, e vou logo em seguida apresentar nossos convidados, vocês já conheceram. Eu sou Daniel Bogomolski, em primeiro lugar, Country Manager da GoIntegro Brasil, e vou contar um pouquinho mais da GoIntegro, e vou estar moderando hoje a conversa com o Marcelo, com a Tônia e com a Júlia, que já vão se apresentar. Acho que uso aqui a apresentação para lembrar, tanto o Marcelo quanto a Tônia e a Júlia foram importantes HR influencers, né? Que é o ranking, e acho que o ranking mais importante de líderes de recursos humanos e comunicação interna da América Latina. Um ranking que busca, desde 2018, identificar e destacar os maiores influenciadores do mundo de RH e de comunicação interna, desde a Argentina e até este ano que foi feito na Espanha também. Esse ano foi um ano recorde, com mais de 700 profissionais indicados, mais de 370 HR influencers que foram para a etapa de votação, mais de 45 mil votos realizados, 160 mil páginas, um volume muito grande, o que faz sempre difícil o papel do comitê de, eventualmente, selecionar os ganhadores e pôr para a etapa final de votação, e acaba tendo os eleitos 25 tops por país. Então, vamos lá agora, sem dúvida, apresentar a todos vocês, nossos três convidados, e pedir que eles se apresentem um pouco. Então, quero dar minhas grandes boas-vindas e agradecer a participação, a colaboração da Júlia Hoff, que vai se apresentar em seguida, Hoff Pacheco, né, que tem ampla experiência, nos contar 19 anos de experiência em RH, em suas várias áreas, se eu lembrei bem o número. Marcelo Nóbrega, uma pessoa também com ampla experiência, formação, que junta TI, alguns anos de TI com RH, já falamos disso em outros webinars, e tem sido uma das grandes vozes no mundo de RH no Brasil e na América Latina. E a Tônia Casarim, que também faz uma atuação também como escritora, e que acabou com grandes livros tendo, como ela contou, um destaque mundial em livros que falam da psicologia humana, processo de aprendizado, e que ficaram tão importantes para um momento como a atual da pandemia. Os três, a Júlia e a Tony, foram HR Influencers este ano no Brasil, e o Marcelo já foi 2018 e 2019 e participa conosco no comitê. Mas queria pedir que você se apresentem. Júlia primeiro, por favor, seja bem-vinda. Oi, Daniel, boa tarde. Primeiro eu quero agradecer o convite, estou super feliz e honrada de estar aqui dividindo esse painel com a Tônia, com o Marcelo e com você. Meu nome é Júlia Hoff Pacheco, eu trabalho há 14 anos com RH. Meu principal background são empresas de tecnologia, RH em empresas de tecnologia, e atualmente eu trabalho com consultoria para empresas e profissionais de RH. Ótimo, Júlia, super bem-vinda. Obrigado aí também por aceitar. E Marcelo, você também quiser também contar um pouquinho da sua história, que ele não te conhece ainda. Ah, claro, Daniel, mais uma vez, obrigado, bom estar aqui com vocês, é bom íntegro, é um prazer dividir o painel com a Júlia e com a Tônia, ter a oportunidade de bater um papo com elas, interagir com o público aí. Então, o pessoal tem a oportunidade de mandar umas perguntas para a gente, interagir, então se animem aí. E, bom, 10 anos de TI, depois 20 anos em recursos humanos, essas duas histórias se convergiram para me transformar em investidor anjo de HR Techs. Eu hoje tenho investido, tenho um papel diferente de investidor, mentor ou de conselheiro em 10 HR Techs diferentes. Tenho o meu canal no YouTube, tenho um podcast também. Sou conselheiro de outras 3 empresas e hoje em dia também tive saudade do mundo corporativo
e me juntei à Falcone recentemente. Estou atuando como consultor especialista em inovação e tecnologia voltada para recursos humanos. A HSM ainda faz um trabalho com eles, Marcelo, também? Sim, estou no conselho editorial da HSM também. O número 145 da revista, eu fui o editor. Foi um volume dedicado à criatividade. A gente fez um negócio bem diferente, então recomendo que quem tem interesse no tema ou gosta da revista HSM, dê uma olhada lá, que essa edição ficou bem bacana, ficou bem diferente. Legal. E Tônia também, muito bem-vinda. Prazer estar com você, uma história impressionante. Conte aos participantes, por favor. Claro, obrigada, Daniel, obrigada pelo convite, uma honra estar aqui ao lado do Marcelo e da Júlia, participando aqui desse webinar. Bom, eu sou a Tônia Casarim, moro aqui no Vale do Silício, pertinho aqui da sede das grandes empresas, fiz mestrado em Columbia, em Nova York, em liderança, aprendizado adulto, e também tenho minha certificação de coaching por Columbia. Acho que esse é mais outra coincidência aí com o Marcelo. Escrevi diversos livros, acho que agora eu já devo ter escrito uns 15, perdi a conta. Mas o primeiro foi Eu Tenho Monstros na Barriga, que é o mais conhecido, ficou um grande best-seller, ajuda as crianças a dar nome às emoções, né? Então sou apaixonada por inteligência emocional, social. Estou agora trabalhando Acabei de lançar o ABC dos Monstros, que é o terceiro da coleção, né? Então, se vocês quiserem entrar lá no site toniacasarim.com.br, vocês vão ver lá o meu site, e tem os livros lá, livros infantis. Estou escrevendo agora o livro sobre liderança humana, e desde que a pandemia começou, eu venho falando muito, estou sendo muito requisitada para falar sobre saúde mental nas empresas e gestão das emoções, porque essa é uma dor, né, de muitos e muitos RHs. Inclusive, escrevi um artigo para a MIT Review recentemente, falando sobre o bem-estar como um conceito sistêmico, né? E a gente muitas vezes endereça como um conceito pontual. Então, falo aqui direto do Vale do Silício, estou há 4 horas atrás de vocês, quem está no Brasil, mas estou aqui, almocei mais cedo, mas estou aqui super feliz em participar. Obrigada. Obrigado por a gente ter encontrado um horário comum conosco e com nossos participantes. Mais para o finalzinho, nós vamos, para todos que estão aí participando, vamos ter 3, acho que, promoções e descontos que nossos palestrantes talvez estão trazendo a vocês. Em breve a gente conta sobre isso, acho que vale a pena ficar em alguns cursos super interessantes, tanto código de desconto e um sorteio de uma participação. Vai contar logo mais. Muito rapidamente, também, para quem não conhece a GoIntegro, é uma plataforma de Employee Experience para fortalecer a cultura da organização, o bem-estar do colaborador. Queria, acho que lógico, falar, a GoIntegro está presente em toda a América Latina, hoje na Espanha, ano que vem nos Estados Unidos, por isso está marcado, a gente tem uma joint venture, empresa de 15 anos de companhia, 450 clientes, mais de 1 milhão de usuários, oferecendo plataformas para trabalhar comunicação, reconhecimento e o bem-estar, que a Tônia tanto falou também, saúde mental. Hoje uma plataforma nossa está ajudando nossos clientes a ter um canal para oferecer uma série de plataformas de bem-estar, com alguns conteúdos, e com nossos parceiros, nossa rede de parceiros, e uma linha de engagement também. E muito bem, então, com isso, hoje nós temos nosso tema para falar sobre liderança após pandemia, como se manter próximo aos colaboradores num modelo híbrido, num trabalho remoto, naquele que está presencial, mas com todas as suas necessidades de estabelecer uma segurança. E muito bem. Então a gente tem que lembrar, lógico, que liderança na organização tem um papel fundamental na formação, né, da experiência dos colaboradores. Tem algumas pesquisas que indicam, né, que 68% do engajamento dos colaboradores pode estar relacionado com liderança. Né? É altamente importante em todas as organizações, eu acho, desde as pequenininhas até as grandes organizações. Funcionários engajados pela liderança têm mais
comportamento inovador, tem melhor atendimento ao cliente, resultado na satisfação do cliente, muitas vezes, e, sem dúvida, apresentam menor intenção de se desligar. E hoje a gente quer ouvir um pouco dos nossos convidados, como que na experiência do RH, da liderança, na gestão das emoções, faz para trazer todas essas experiências no pós-pandemia, nesse novo modelo, com tantas incertezas no ar. E acho que a primeira pergunta que eu vou dizer a debate, né? A gente vai debatendo junto, é que tem um monte de ferramentas que as grandes organizações foram implementando. E começou a se empilhar, eu acho. Reunião 1 a 1, algumas têm. Reunião de feedback formal, feedback informal. Pesquisa de pulso. Algumas organizações têm os briefings diários em algumas áreas. Avaliação de desempenho, OKR. Como, na visão de vocês, esse monte de ferramentas vira um modelo híbrido? Como que são as boas práticas para lidar com essas ferramentas e adaptar para esse modelo híbrido que eu estou parte com alguns colaboradores presencialmente, com outros remoto, outros viajaram? E cada um de vocês pode ir contribuindo nesse start da nossa conversa. Quem se atreve a dar o primeiro? Vou me atrever, então. Eu estava conversando com algumas lideranças, né, parceiros e amigos, e eles falaram que eles achavam que o remoto era desafiador, mas eles se surpreenderam porque o híbrido é muito mais do que o remoto. E essas pessoas que hoje estão em posição de liderança dentro das organizações estão tendo que lidar com pessoas que vão para o escritório, pessoas que ficaram em casa. Como que eu faço para ter uma mesma experiência, propor uma mesma experiência para as pessoas que ficaram em casa e aquelas que estão no escritório? Como eu dou visibilidade né, de uma maneira igualitária para essas pessoas? E, enfim, N desafios, né? Mas eu acho que o principal desafio hoje tange tudo que envolve a comunicação. Eu tenho visto que, claro, né, isso que você falou, as pesquisas de clima, os one-on-ones, tudo isso são rituais de liderança que ajudam muito, cumprem um papel importante, tanto no engajamento, quanto no alinhamento de atividades, quanto na clareza de expectativas dos colaboradores, como eles estão se sentindo, né? Isso são rituais muito relevantes e que são mantidos mesmo no híbrido. Mas eu tenho visto que o principal desafio dessas lideranças está relacionado com comunicação. Como que eu crio formas de uma comunicação assíncrona e que atenda a todas essas pessoas, né? Então, eu faço uma reunião no presencial, como que eu garanto que, ao sair dessa reunião, todas as pessoas vão ter acesso ao que foi decidido ali, mesmo aquelas que não estavam, né? Como eu garanto ferramentas que facilitem essa comunicação? Então, antes da gente estar aqui, eu estava numa reunião onde, no meio da reunião, as pessoas alinharam uma informação que não estava claro para elas, porque não tinha uma documentação. Então, eu vejo que, diante de todos os desafios, o híbrido traz ainda um desafio a mais para essas lideranças, que é um cuidado com a comunicação, um cuidado com a organização de agenda, organização dos compromissos, manter os compromissos, garantir compromissos similares, experiências similares para aqueles que estão dentro da organização e aqueles que ficaram remoto, né? Então, a tendência, claro, é ter o remote first, então as práticas serem todas organizadas com a visão de que todas as pessoas estão remoto e a gente vai se organizar em relação a isso, mas tem um investimento bem grande de tempo, de disciplina e de intenção em criar uma cultura com uma comunicação assíncrona que possa servir a todas as pessoas da empresa. Faz sentido, eu acho que bom ponto que a Júlia falou, o formato híbrido talvez traz mais desafios que só o remoto. Não sei se Marcelo ou Tônia queriam complementar algo de como
Marcelo com tanta experiência, acho que tem também, e a Tônia com um ponto de vista tanto da aprendizagem. Como lidar com esse desafio, tudo novo para todo mundo, alta liderança, média liderança, colaboradores? Eu vou colocar duas coisas diferentes aqui, tá? Bom, o primeiro ajuda está super certo. A questão é essa, a comunicação e a proximidade. O líder tem que estar mais próximo do que nunca, né? Aliás, eu vou falar 3 coisas. Deixa eu ver se eu não me enrolo aqui no que eu quero dizer também. Então, eu vou começar logo polemizando, tá, Daniel? Quero polemizar logo. Você falou, quais são as ferramentas que você disse que a gente tem? O one-on-ones, post checks, pesquisa de clima, o que mais? OKRs. Todo mundo. Hoje tem 1-a-1, feedback, alguns tem pesquisa de pulso, de clima, avaliação de desempenho, OKR. Legal. Tá bom de ferramenta, tem um monte de ferramenta aí. Joga tudo fora. Joga tudo fora e substitui pela boa, franca, sincera, aberta, transparente, regular conversa, 1-a-1. Tá? E essas ferramentas todas são subterfúgios que a gente quer impor aos líderes para que eles façam o trabalho que eles não fazem, que é se comunicar com as suas equipes. Tá? Nada disso seria necessário se o líder sentasse regularmente com cada membro da sua equipe para conhecê-lo, interessado, genuinamente, tá? Interessado e conversasse de forma transparente com cada um dos seus liderados. Então, só para jogar um pouco de gasolina na fogueira aqui. Segundo ponto que eu queria comentar você fez referência a um estudo, eu também gosto, né, de fazer referências a pesquisas robustas, acadêmicas, com rigor científico, né? Então, em 2016, Stanford publicou o resultado de uma pesquisa que eles realizaram com uma empresa de call center na China, em que voluntariamente metade da equipe trabalhou em casa, de forma remota, 100% do tempo, 100% do tempo, tá? E o outro 50%, 100% em escritório. Houve ganho de produtividade de cerca de 8%, se eu não estou errando o número, mas acho que o número é esse. Tá? E vários outros ganhos foram documentados. No entanto, ao final da pesquisa, perguntou-se aos 50% que estavam em casa o que eles queriam fazer, continuar em casa ou voltar para o escritório. Metade deles disse que ia voltar para o escritório, pelo amor de Deus, deixa eu sair de casa. Tá? Então, não é natural a gente trabalhar do jeito que a gente está trabalhando agora. Né? É óbvio que a gente vai para um modelo híbrido de trabalho daqui para frente, né? E que a gente tem que tentar fazer uma composição aí do que tem de bom, de benefícios em cada um desses estilos. E algo que eu não vejo quase ninguém pensando, né? Porque a gente não fez isso quando a gente foi para casa, a gente não fez gestão da mudança. A gente foi para casa de uma maneira atabalhoada, com uma certa euforia injustificada. E quando caiu a ficha, a gente percebeu, cara, não queria que fosse assim. Eu estou em casa, eu não escolhi estar em casa. Eu estou em casa porque eu sou obrigado a estar distante de todo mundo. Né? E agora, a gente está voltando. Quer dizer, voltando não é uma palavra muito boa para descrever, né? A gente está desmontando o que a gente montou para conviver com os últimos 2 anos. Né? E a gente não fez gestão de mudança lá atrás e a gente não está fazendo gestão de mudança agora. Gestão de mudança agora é ainda mais necessário do que era lá no primeiro movimento. Tá? E a gente não está fazendo. E a gente vai conviver com problemas desses 2 anos, da ida para o remoto, da volta para o escritório ou para a ida para o nível, durante alguns anos, porque a gente não está administrando isso direito. E aí eu deixo isso aí para debate, né? E eu ia trazer 2 coisas aqui, que acho que uma é... O Marcelo me aliviou um pouco aqui quando falou, joga tudo fora, não que eu jogue porque eu como gestor eu faço algumas, mas eu me baseio muito no feeling de estar próximo, tento, espero que eu faça bem, e acredito nisso que o Marcelo falou, mas eu ouvi dele, e acho que a Tônia acho que tem uma visão do aspecto de aprendizagem também, que acho que é interessante, falar como que com tanta mudança você também faz com que cada pessoa aprenda isso tudo nessa vivência com a sua forma, se você não tem ferramenta. Não sei se você quer contribuir algo nessa linha, no mesmo ponto ainda.
Acho que a gente o Office já tinha entrado no home, né? Quem nunca levou trabalho para casa? Isso já era uma realidade. Agora o home entrou no Office e agora a gente está nos dois ao mesmo tempo e tem essa dificuldade. Como o Marcelo falou, né? Metade das pessoas do call center queriam voltar para o escritório, mas a outra metade não queria. Então, a gente aceitar que tem diversidade também, e tem gente que trabalha bem em casa e que quer trabalhar de casa, por isso que eu acho que uma tecnologia que eu gosto muito é a pergunta. Para mim, é a melhor tecnologia que existe, é perguntar para os colaboradores o que eles acham, o que eles querem, o que faz sentido para eles. A comunicação, com certeza, ela é fundamental, e eu acho que o que a gente está querendo buscar e precisando é a conexão humana, né? Que é assim no 1 a 1, mas é também no time. Como é que eu crio esse espaço seguro, né? E a gente estava falando de comunicação, né? E tem uma temática que está muito forte agora, que é a história da segurança psicológica. Como é que eu crio esse espaço seguro, não só no online, mas também no híbrido, e como é que eu crio esse espaço igualitário para que as pessoas comuniquem e não tenham problema em dizer que preferem trabalhar em casa ou não, que preferem voltar para o escritório, né? E como é que eu estabeleço essas relações? Porque a segurança psicológica ela não tem nada a ver com o ambiente, ela tem a ver com a relação, né? O espaço relacional seguro. Então, não só no gestor com 1 a 1, mas eu acho que no time também. Eu acho que um dos grandes desafios que eu tenho escutado na relação do líder com o time, mas também como é que eu estabeleço a cultura de time, de pertencimento daquele time. Então, acho que esse é outro desafio, né? Porque quando a gente pensa em resultado, em performance, a gente não está falando só de 1 a 1, né? A gente está falando de colaboração, a gente está falando de time, a gente está falando de times de alta performance. E como é que você estabelece esse espaço seguro? Então, para mim, segurança psicológica é com certeza uma das grandes temáticas, e eu estou sendo assim super muita gente pedindo para fazer projetos, entender, explicar e falar como é que se estabelece essas relações seguras, né, dentro do ambiente de trabalho. Nossa, vários pontos importantes que eu vou explorar mais. E incentivar, a Josiane acabou de até abrir o chat com um comentário super interessante, incentivar a todos que coloquem comentários no chat, que os demais panelistas podem estar respondendo e comentando enquanto a gente vai conversando. E eu queria pegar um ponto particular, e também gosto é legal polemizar porque faz a gente pensar nos aspectos mais difíceis, eu acho. E algumas organizações, eu ouvi histórias, não conhecia a fundo, mas algumas tiveram que passar pelo processo de desligar funcionários à distância, de forma massiva, inclusive, né? Talvez algumas outras, talvez até tinham opções, mas também acabaram fazendo dessa forma, tem de tudo aí. Mas acho que tinha algumas que tinham quantidades grandes. Não sei se o que Marcelo, Júlia, a Tônia também pensam e veem dos dois lados, né? Como fazer, e se é essa forma de fazer, quando eu tenho que fazer um desligamento, eu tenho que fazer ele remoto, ou eu tenho que sempre encontrar uma forma de fazer isso presencial de algum jeito, ou eu faço remoto mesmo. Acho que esse é um aspecto, é o aspecto mais difícil, talvez, da distância. E tem um outro, que é o onboarding, né? Também, esse é o lado talvez um pouco mais fácil que o outro. O onboarding à distância também, de novos colaboradores, tem um monte de desafios aí que alguns estão tendo que lidar com isso. Se tiver alguma experiência particular, uma reflexão sobre o ponto desses desafios de ligamento remoto? Eu vou puxar aqui então, porque eu vivi isso na pele, né? Como sendo a responsável por ter que desligar. E eu costumo dizer que não tem jeito bom de dar notícia ruim, né? Às vezes a gente... claro que eu acredito que o desligamento ele precisa ser construído,
e que a pessoa não pode ser pega de surpresa, né? Então, isso é algo que, inclusive no desenvolvimento de líderes, a gente ajuda as lideranças a ir construindo por one-on-one, feedbacks, esse desligamento, para evitar que lá no momento do desligamento a pessoa não seja pega de surpresa e até para que você realmente possa dar chances dessa pessoa se recuperar e se desenvolver. Mas na pandemia, houveram desligamentos que não tinham nada a ver com performance, mas sim por conta do momento econômico que a gente estava vivendo, né? E daí a gente acompanhou uma situação muito de perto numa empresa de tecnologia aqui, que eu gosto de citar esse caso, porque eu acho que ele faz uma boa referência de como a gente pode fazer as coisas, né? Onde o CEO compartilhou, era uma empresa pequena, 200 colaboradores, e o CEO compartilhou com as pessoas o momento em que a organização estava vivendo. Ele abriu, né, isso numa conversa com toda a empresa e falou: olha, nós vamos precisar desligar algumas pessoas e por conta da nossa situação financeira, mas a gente vai prestar todo o apoio a vocês na recolocação e em conversas com outros RHs, enfim. E eu me lembro da gente conversar, né, com ele e falar: nossa, mas você não ficou preocupado em gerar angústia nas pessoas, porque ele fez o comentário num dia e desligou no outro, né? E ele falou: olha, eu tinha um trade-off, ou eu deixava as pessoas angustiadas, ou eu faltava com a transparência com elas, que era como a gente sempre fez aqui na nossa cultura. E eu preferi compartilhar com elas isso, compartilhar que a gente estava vivendo esse momento e fazer isso de uma maneira muito respeitosa. E foi uma comoção, assim, a gente vendo as pessoas no LinkedIn sendo desligadas, mas agradecendo a empresa, agradecendo a transparência, e toda uma rede de apoio de RHs que se formou para ajudar essas pessoas. Então, acho que existem formas de ser feito, né, de um desligamento ser feito, mas eventualmente hoje, né, no momento que a gente está, onde a gente está contratando pessoas de outros lugares do Brasil, de outros lugares do mundo, vai ser um pouco inevitável que a gente tenha essa experiência no online. E daí, como que eu faço para essa também não ser uma experiência traumática e uma experiência humana, né, respeitosa dentro do ambiente virtual? A gente está vivendo um momento de exceção, né, Daniel? Então, a questão do presencial é um risco à saúde. Então, né, até alguns meses atrás era algo impensável de se fazer. E a gente tem que usar as ferramentas que estão à nossa disposição. Então, o exemplo da Júlia é sensacional. E o ato, né, a ação do CEO foi coerente e consistente com a maneira deles pensarem, deles agirem, né, sempre, né? Então, qualquer desligamento, qualquer e todos os desligamentos deve ser feito com cuidado, né, com respeito. E dando suporte para aquela pessoa também, né, de certa forma acolhendo aquela pessoa. E existem casos de empresas que passaram por demissões massivas no passado, e no mesmo ano que essas demissões aconteceram, elas participaram do ranking das melhores empresas para trabalhar, né? Porque todo mundo entendeu, foi feito direito, com todo cuidado, acolhimento, respeito, transparência e claro para todo mundo, né? E lá no início também, no ano passado, a gente viu alguns exemplos internacionais também, de empresas que fizeram algumas coisas assim, dando bastante suporte. Somos todos adultos, né? Então, que a gente seja tratado como adulto, né? Que a gente participe, né? Que a gente tenha informação nessas horas também, né? Então, e é fato da vida. Quem não foi demitido até hoje não se preocupa que um dia vai ser, né? Um dia vai passar por essa experiência também, porque o mundo de negócios é tremendamente mais dinâmico do que era, então a sua empresa vai spin-offar, vai fazer um carve-out, vai ser comprada, vai ser vendida, vai sair do país onde você está, vai mudar a estrutura, o líder vai mudar, alguma coisa vai acontecer, né? Então, acho que isso é bom até para o nosso amadurecimento, passar por essas experiências. Marcelo falou, é lógico que o aspecto muito importante não importa a forma, a possibilidade da transparência, da claridade e da, né, a forma se é online ou não,
Acho que isso vai ser fundamental, né, nesses processos. Tônia, queria complementar alguma coisa? Senão eu vou puxar a pergunta da Josiane. Só queria falar que eu acho que o que a gente aprendeu, e a liderança aprendeu na pandemia, foi a diferença entre empatia e compaixão. E eu acho que isso passou a ser fundamental na forma que o líder do futuro, né, o líder que teve que rapidamente se adaptar, passa a liderar. Então, acho que no exemplo da Júlia está muito clara a compaixão, e eu acho que esse foi um aprendizado que fica para o novo modelo de liderança que a gente está construindo. Ótimo ponto. E sabe, Tônia, aqui a Josiane falou algo, talvez você possa trazer. Primeira vez, ela, né, fez 2 comentários. Ela falou que muitos gestores não estão preparados para ouvir. Levam para o lado pessoal, pode interferir na relação, no desempenho. E acho que isso não tem a ver com se é híbrido ou não, mas tem a ver com a relação de pessoas. Eu ontem estava com uma pessoa que estava falando que a esposa está no processo de burnout do trabalho, chorando, e não se abre com ninguém, com o líder dela, não se abre, não compartilha. Gente segura. E a distância ainda mais difícil de alguém, né? Por um lado, é mais difícil você perceber como está o teu colega ou o teu colaborador à distância. Você tá, a relação, de forma geral, ficou mais compartimentada em reuniões, ou calls, ou e-mails, ou WhatsApps. E, tem algum caminho? O que falta para esses tipos de líderes ou de profissionais para lidar com esse medo de compartilhar? Se já era verdade no passado que a empresa para nós é o nosso chefe, agora então está muito mais claro, né? Que é praticamente a única pessoa com quem a gente interage no dia a dia, assim, né? No WhatsApp, no Zoom, etc. Né? Muito mais com o chefe. A gente perdeu os outros departamentos, o relacionamento com os outros departamentos. A gente fala com a nossa equipe, com o nosso chefe, acabou a empresa. Né? Então, essa relação tem que ser boa, né? Mas essa pergunta tua, Daniel, eu não vou responder. Eu acho que ela é excelente para a Tônia e para a Júlia. Vão responder muito melhor do que eu. Bom, eu acho que tem 2 coisas, né? E primeiro, uma relacionada a segurança psicológica, de novo, né? Ambientes que não são psicologicamente seguros, as pessoas têm medo da relação, têm medo de falar a verdade, têm medo de falar o que está acontecendo. Então, acho que parte dessa, que não é nem do líder, nem só do funcionário, é a relação e como é que você estabelece essa relação. E, obviamente, isso cai muito mais para o líder, porque ele é o dono, entre aspas, né, desse lugar. E ele é responsável por criar essa relação de confiança, né? Então, isso é muito importante. E outro ponto que me vem na cabeça é a coragem. Eu acho que se tem uma coisa que todo mundo, de alguma forma, teve que buscar a sua coragem em algum lugar, foi durante a pandemia. E se alguém não teve medo ou insegurança ou incerteza e teve que continuar seguindo mesmo assim, desconheço essa pessoa, né? Porque o mundo estava realmente muito incerto. Eu lembro quando, assim, meus pais e meus amigos, minha família no Brasil, eu estou nos Estados Unidos, né? A onda veio aqui primeiro, e eu tentando falar para eles ficarem em casa, para usar máscara, e ninguém ouvindo, e achando que eu era louca, e eu falava, caramba, né? Como é que você vai proteger as pessoas que você ama, sabendo que vai acontecer uma questão de tempo? Então, assim, claro que existe muito medo, mas precisa ter coragem também, né? Eu costumo dizer que não existe coragem sem medo. Se você acha que alguém é corajoso e não tem medo, aquela pessoa não é corajosa, né? Só existe coragem, né? Não existe coragem sem medo. E eu acho que, assim, se uma coisa positiva, de certa forma, que a pandemia permite, é a gente normalizar a questão da saúde mental e do burnout. A gente começa a se dar permissão de sentir, né? E eu acho que numa situação dessa,
aproveitar esse momento, aproveitar que as empresas estão mais abertas a falar sobre isso, né? E endereçar isso com coragem, ainda que provavelmente o medo dela tem a ver com estigma, tem a ver com como a empresa vai lidar, que vão pensar, que ela não é forte o suficiente, ou que ela é fraca, todas as crenças dela, mas acho que esse é um momento, de certa forma, que as empresas estão abertas, né? E óbvio que eu estou generalizando, né? Cada caso é um caso, cada líder é um líder, mas acho que é um momento em que se pode falar, né? Eu vejo nas palestras que eu tenho dado, workshop sobre gestão das emoções, saúde mental, burnout, as pessoas estão falando sobre isso. Então, assim, acho que é um sinal. Acrescentar algo, Júlia, por acaso? Eu vou para a próxima Não, pergunta. a Tônia foi perfeita. Eu acho que a gente conseguiu deixar as pessoas um pouco mais à vontade para falar das suas questões psicológicas. Para falar que faz terapia, para falar que está usando medicação, para falar que não está legal. E eu acho que quando a gente fala de confiança, né, a gente não confia em quem a gente não conhece, a gente não confia em quem a gente não tem uma relação. E a percepção que eu tive é que esse momento, que foi um momento super difícil, também foi uma porta de entrada para as pessoas se aproximarem mais, né? E falarem de temas mais profundos e compartilhar o que realmente estavam sentindo, o que elas realmente pensam, o que elas são. Então, eu acho que foi um momento importante e que, assim, né, daqui para frente agora, eu acho que é um tema que entrou nas organizações, entrou para ficar, e é até engraçado, porque eu faço assessments para alta liderança, liderança de instituições bastante tradicionais, bancos, enfim, e isso vem num processo de seleção, algo que normalmente ficaria escondido, né? Então, as pessoas falam sobre isso, sobre as suas questões emocionais, sobre o que estão fazendo para segurar o momento, eventualmente falam de momentos em que tiveram burnout, coisas que no passado não muito distante elas não trariam num processo de seleção, né? Então, acho que foi um processo importante para a gente realmente desmistificar aquela coisa, né, de que tem o Marcelo profissional e o Marcelo pessoa, né? Então, acho que foi um momento bem importante para as organizações. Tanto isso ao longo da vida e algum... Tudo mudo? Não, estou aqui. E vi alguns lugares os mitos, porque já ouvi muita gente falar, já ouvi muito colaborador entrevistado falar, não, mas eu sei separar minha vida pessoal da minha vida profissional. E tantas vezes, porque alguém algum dia valorizou isso, né? Valorizou que era importante separar, mas eu acredito que quem valorizou isso não entendeu que era uma única pessoa que estava ali na frente, eu acho, né? Deixa eu colocar Costumo um ponto perguntar aqui. como. Costumo perguntar como, me diz como você consegue separar. Mas o que eu queria colocar, Daniel, é da mesma maneira que a Tônia há pouco lembrou, né, que teve um percentual de pessoas que preferiram ficar em casa lá no trabalho da empresa, né, na China. Existe gente que quer separar, ou que não quer trazer o seu pessoal para dentro do profissional, né, ou que não quer falar de família, etc. e tal, não quer compartilhar essas coisas. E isso deve ser respeitado, né, e deve ser perguntado. Não é que você está se dividindo, pessoal e profissional, mas é que você talvez seja uma pessoa mais introvertida, mais discreta, e deseje conduzir as coisas dessa maneira, né? E para mim isso deve ser respeitado. Da mesma maneira que a outra pessoa que quer trazer o pessoal para dentro do trabalho, a gente também vai respeitar e vai aceitar e vai conversar e deixar e ter esse espaço, né? Então, o importante aqui é a gente reconhecer as diferenças de todo mundo e valorizar essas diferenças e valorizar cada pessoa pelo que ela é. Somos todos únicos, completos e perfeitos. E não vamos julgar o próximo, o que não nos cabe. Eu também lembrei ali que numa da empresa anterior também tinha importante um trabalho feito com a Disney. Não sei se o Marcelo também pegou essa época,
no qual você salientava que, sim, a minha vida, eu posso ter meus problemas, mas quando o colaborador veste o uniforme do Mickey, ele tenta ser o Mickey ali, né? Ele é o Mickey, ele deixa um pouquinho o Daniel, o José, para ser o Mickey até onde ele pode, né? Naquele momento, e depois, quando ele está nos bastidores, talvez ele ele, mas ali ele está num stage, num palco também. E acho que tem um tema também que eu vi distintas organizações ter distintas formas e distintos profissionais terem distintas formas de liderar o seu trabalho e sua equipe. Lógico que cada contexto também exige isso de forma diferente. Mas eu lembro de ter escutado no início da pandemia uma organização de TI que estava conectando online, ficando das 9 ao meio-dia e da 1 às 6 da tarde, com toda a equipe online de desenvolvedores. E conheço outras equipes de desenvolvimento que nunca foram online juntas, sempre foram remotas. E outros que implementaram e quiseram forçar uma implementação da prática check-in diário, check-in de manhã, check-out à noite, check-in de manhã, check-out à noite, cada um no seu turno e tudo mais. E outros que eu mesmo que não consegui praticar check-in diário, era um check-in semanal, pelo menos, com a equipe, e cada um tem que ter a sua maturidade, saber levantar a mão, e a gente vai aprendendo e tampando. Na experiência de vocês também, vocês lidaram com situações similares? Como que a Júlia, Marcelo, tiveram que lidar, a própria Tônia, também no seu mundo de empreendedora? Daniel, aí depois as pessoas não querem que eu polemize as coisas, né, cara? Assim, não dá, né? Não dá, né? Que coisa, assim. Então, vou tentar ser equilibrado no comentário aqui. Depende do objetivo pelo qual a empresa fez isso, tá? Então, se a empresa prover esse ambiente tecnológico para que a equipe interaja, né, esteja juntos, dê suporte, converse, tenha um recurso, né? De alguma maneira está simulando a proximidade que existe no escritório físico, ok, legal. Se a empresa colocou isso para controlar o horário de trabalho das pessoas, por favor, se você trabalha numa empresa assim, peça demissão o quanto antes, né? E vai ser feliz em outro lugar, porque esse teu chefe não te merece, né? Assim, e eu vi isso acontecer, né? De pessoas colocarem, exigirem câmera ligada em determinados horários do dia para ter certeza que as pessoas estavam trabalhando. Essa pessoa não entendeu nada, está se passando, essa empresa não tem muito futuro, na minha opinião. Eu acho que dei risada, ri alto aqui no mudo com o Marcelo. Eu acho que foi um choque para a grande maioria das empresas que não estavam acostumadas com o remoto. No momento, né, eu trabalhava numa empresa e eu tive que, em 2 dias, virar 1.300 pessoas para o remoto, né? Então foi um impacto muito grande. E daí eu acho que é aquele efeito do pêndulo da mudança, sabe? Que você está aqui e daí você vai lá para um outro extremo, e a gente foi para um extremo, e tem tudo a ver com confiança, acho que a Tônia pode falar melhor do que eu sobre isso, de um extremo de, não, a gente quer todo mundo com a câmera ligada, a gente quer todo mundo conectado nesse horário e tal, até que com o passar das semanas foi se entendendo que as pessoas, muitas delas não se sentiam à vontade de ligar a câmera, porque estavam num ambiente que não era um ambiente adequado, estavam compartilhando o ambiente com outras pessoas, estavam sentados numa cadeira apoiando o computador numa escrivaninha, num criado mudo, né, do lado da cama. Então, acho que com o tempo foi se entendendo que, peraí, não é isso que vai garantir performance, não é isso que vai garantir, né, produtividade, as pessoas estarem ali. E daí foi se entendendo que cada pessoa tem o seu ritmo e que não é porque eu estou, né, ali olhando para a Tônia que ela vai estar trabalhando, né? Então, começou a entender que vamos fazer gestão por resultado ao invés de ficar batendo ponto. Mas eu entendo que isso tem muito a ver com confiança, a forma como eu estabeleço relações de confiança, o quanto eu tenho confiança com o meu time
e o quanto também tenho clareza dos entregáveis, do que precisa ser feito, o quanto cada um tem clareza disso e que pode, de maneira autônoma, ir trabalhando naquilo que é da sua responsabilidade para, no final de uma semana, de uma sprint, enfim, convergir um resultado, né? Perfeito. Eu acho, para mim, esse comportamento do líder, ele vem do medo, ele vem da insegurança, né? E que eu entendo, o líder também é um ser humano, também está com medo, está com medo de perder o funcionário, está com medo do funcionário não ser produtivo, ele tem meta para bater, ele é cobrado por isso, né? Então, ele está sendo movido pelo medo e por um paradigma de comando e controle, que apesar da gente estar aí, né, a gente já está numa sociedade de conhecimento, a gente ainda trabalha de uma forma, né, baseada nesse paradigma de comando e controle. Eu entrevistei o Marco Túlio Zanini para o meu podcast, em breve vai sair, ele é professor da FGV e estuda confiança. E uma coisa que ele falou durante a entrevista, para mim, foi muito interessante, né? Porque ele falou que confiança sempre vai ser o antídoto contra a incerteza. Isso, nesse momento, faz muito sentido, porque se tem alguma coisa que a gente mais está vivendo hoje, é a incerteza. E o papel do líder, né, é diminuir essa incerteza, é reduzir essa incerteza, né, estabelecendo essa relação de confiança. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é de um dia para o outro, é muito mais fácil falar do que fazer, mas, de fato, para mim, quebrar esse paradigma de comando e controle é por meio da confiança e da relação de confiança que se estabelece com o time. Daniel, esse ponto que a Tônia trouxe agora da certeza é fundamental em momentos de crise. A gente, no momento de crise, a gente quer ter certezas. A gente vai, então, gastar uma energia desproporcional para conseguir informação. E aí fecha com o primeiro comentário da Júlia, que o papel do líder é comunicar. É dar aquela informação que é indispensável e necessária e suficiente para as pessoas fazerem o trabalho que elas precisam fazer. E aí entra na segunda dimensão de momento de crise. A gente busca autonomia. A gente busca autonomia trabalhando mais, para se sentir no controle da nossa própria vida, que se perdeu completamente, né? Então, o segundo papel do líder é definir aquilo que cada um tem que entregar, e o que a equipe tem que entregar e o que a equipe tem que trabalhar juntos, né? É o essencial para o negócio continuar fluindo. Então, 2 papéis fundamentais de um líder no momento de mudança ou no momento de crise é dar a informação que é necessária e definir o trabalho essencial que precisa ser realizado. Faz total sentido. E acho que trouxe o ponto da comunicação. Lógico que uma das plataformas da GoIntegra é de comunicação, né? O Communication Experience. E a gente viu essa importância, de algum lado, como Country Manager, eu senti em vários momentos feliz, de fato, meu propósito, um pouco em ver como estava oferecendo a organizações que naquele momento não tinham a plataforma de comunicação, como estabelecer, criar, implementar, sendo importante para eles. E acompanhei as implementações. Eu acho que eu queria aproveitar, então, um minutinho, estamos a 10 minutos de terminar nosso webinar, e trazer, acho super interessante, o Marcelo queria trazer o curso, ainda você está contratado, não é isso, Marcelo? Quer aproveitar e na sequência eu faço um desafio para a gente fazer o sorteio? Bom, tá bom. Obrigado, Daniel. E rapidinho também, para a gente continuar o bate-papo. Eu criei um infoproduto, é um curso para ajudar as pessoas que estão em busca de uma nova posição no mercado de trabalho. Tanto para quem está em recolocação, para quem está trabalhando. Tem muito a ver com gestão de carreira também, né? Então, a landing page é sejacontratado.com.br, tem mais de 10 horas lá de curso comigo, compartilhando com as pessoas o meu aprendizado aí de 20 anos de recursos humanos dos 2 lados da mesa. Tanto eu como RH recrutando e entrevistando pessoas de mais diversos níveis da organização, e eu como candidato, porque afinal de contas eu também participei de alguns processos, né, como candidato, fui escolhido em alguns, né? Então, eu comento lá o que funciona, o que não funciona. E aí, a brincadeira que a gente vai fazer aqui, né, Daniel, é que a primeira, quem responder a pergunta que você fizer daqui a pouquinho, ganha de graça.
e depois a gente manda um cupom, então, para 100% de desconto. E todo mundo que está aqui agora com a gente pode usar um cupom INTEGRO30 para todo no mundo. chat Isso, também. ouvimos. Todo mundo. E pode mandar para a família, pai, irmão, periquito, papagaio, convida todo mundo, distribui. O cupom está válido até o dia 31/10. Quem quiser dar uma olhada. E tem outra coisa, se não ficar feliz, pode cancelar, né? Porque está no Hotmart, tem até 7 dias para cancelar, se não gostar, mesmo com E convidado para experimentar. o desafio para ganhar o curso de graça tem alguém com a mão levantada, mas o desafio é quem fizer a primeira boa pergunta no Q&A para a gente, aí ganha, tá valendo. Enquanto isso, acho que a Tônia também queria trazer algo do trabalho dela, um curso novo que acho que é super válido, fica à vontade. Obrigada, Daniel. Bom, eu tenho visto muita solução band-aid nas empresas para a questão de saúde mental. Isso está me incomodando, né? Então, eu e a Elo Jardim, que é pesquisadora de Harvard, então eu vim de Columbia, ela é de Harvard, a gente decidiu montar, né, um curso sobre a saúde mental nas empresas, com abordagem sistêmica de bem-estar, falando de todos os aspectos que impactam o bem-estar dos funcionários e que um app de meditação não vai resolver, apesar de muita gente no RH achar que isso vai resolver. Então, vou colocar aqui o link para vocês, e também um código de 30% de desconto. Esse é o código Go Integro também, 30% de desconto, pode, enfim, divulgar. Júlia, você é minha convidada, Marcelo também, Daniel também, se vocês quiserem participar, só falar comigo, me manda uma mensagem lá depois. Obrigada, gente. Fico super feliz, tá, de vocês estarem trazendo. A Josiane levantou a mão, eu abri o microfone da Josiane se ela quiser falar. E ainda não temos perguntas no Q&A. Estou esperando aqui uma pergunta. Ah, não vai falar não. Então levantou a mão sem querer. Pode escrever se quiser, Josiane. Mais o microfone. Não, tá joia, não tem problema. E Não, o pessoal, depois de 2 anos de Zoom na nossa vida, o pessoal ainda é tímido para abrir o microfone e participar, né? eu vou baixar a mão dela aqui. Vou falar que a primeira live que a gente fez foi... Cada uma era um desafio, mas eu falo que ainda continua sendo um desafio, que tem tanto botão para clicar, às vezes, mas tem muita funcionalidade legal. Júlia, não sei se você quer trazer seus final remarks aí, suas mensagens final do que escutou, contar para os nossos convidados, enquanto alguém se empolga em colocar uma pergunta, porque tem comentário, um belo curso aí para receber ou até para compartilhar com algum amigo. Eu acho que os meus highlights dessa conversa, acho que tem alguns pontos assim que eu gostaria de marcar, né? Acho que o que o Marcelo comentou sobre ferramentas é um comentário bem interessante. Ferramenta por si só não vai resolver o nosso problema, né? Assim como também a Tônia trouxe a questão do app de meditação. As pessoas querem conexão, as pessoas querem conversa, é isso que cria um ambiente seguro, é isso que cria, né, um bom relacionamento, é isso que cria confiança. Então, acho que os líderes que querem ter melhores resultados e melhor resultado com as equipes precisam investir nisso, nesse relacionamento. E o ponto da comunicação, que para mim é um ponto primordial. Hoje, por exemplo, eu trabalho numa empresa que eu estou totalmente remota, e a comunicação, para mim, toda a documentação, toda a comunicação assíncrona, todo o cuidado de compartilhar, de deixar todo mundo na mesma página, de compartilhar aquilo que é relevante e ter esse cuidado para que todo mundo tenha acesso de uma maneira igualitária às informações, tem feito muita diferença na experiência das pessoas no remoto. Então, acho que esses são 2 pontos: o cuidado com o relacionamento, o interesse genuíno no outro, ambiente de conversa e comunicação. Acho que esses são os meus 2 pontos de destaque.
Fantástico, Júlia. Super enriquecedor, super contente. Eu vou deixar, se vocês permitirem, o LinkedIn de vocês, eu vou colocar aqui no chat também, porque eu, seguindo vocês, estou sempre sendo inspirado, então eu recomendo seguir os três. Tônia, de você, não sei se você quer recomendar, não sei se reforçar seu livro, que eu vou comprar para minha família, pelo menos, que eu não conhecia, então fiquei empolgadíssimo, tenho filhinhos pequenos, vai ser trabalhado com eles. Os final Obrigada. remarks também. Legal, obrigada. Não, acho que foi um papo super bacana, legal. Pena o tempo não ter sido muito longo, a gente sempre quer mais, né? Mas, enfim, você compartilhando o LinkedIn, eu respondo todo mundo, o Instagram também, @Tônia Casarim, fiquem à vontade. E é uma honra poder estar aqui dividindo e compartilhando um pouquinho só do que a gente vivencia, né? Um pouco do conhecimento. E a temporada nova do meu podcast está no ar, a temática é liderança humana, então tenho entrevistado pessoas muito bacanas, entrevistei inclusive uma pessoa internacional para falar de futuro do trabalho, que fala um português perfeito, então é ótimo. E também tem um clube da leitura, então se você quiser ir lá no meu de graça, mês que vem é o último livro do ano que a gente vai discutir, então tá lá no meu site também, toniacasarim.com.br, vou colocar aqui no site. Obrigada. Aqui. E o Marcelo também queria que ele trouxesse uns pensamentos finais. Quem sabe ele já aproveita para responder a pergunta da Mariana, que acho que vai ganhar o nosso prêmio. No começo falamos sobre onboarding online, nos vamos aprofundar qual a ideia de vocês. É possível inserir um novo colaborador na cultura da empresa de forma remota? Então, respondendo a pergunta, né? Eu sou um pouco mais velho, né, do que a turma aqui, então isso talvez, a minha resposta talvez venha desse ponto de vista, tá? Eu acho que não. E tem um componente do que é a cultura importantíssimo, que é o físico. É o escritório, né? São as cores, são os móveis, portas ou não portas, janelas, que mesa está perto de quem que você, né? As reuniões são a portas fechadas, tem open space, etc. Então, isso foi estilhaçado e está em 1000 residências diferentes hoje, esse componente, né? Então, eu acho é um desafio bastante importante para o que é a cultura organizacional. Então, eu acho bastante difícil esse onboarding remoto. E tenho histórias de pessoas que, durante a pandemia, mudaram de emprego e que não foram felizes e que saíram pouco tempo depois, tá? Então, mas isso me leva ao closing remark, que é 2 motivos as pessoas disseram que queriam voltar para o trabalho no escritório na pesquisa realizada por Stanford. Perderam a interação com seus colegas e 2, se sentiram bypassados pelo sistema de gestão de pessoas realizados nas empresas, tá? Então, como é que a gente, nesse modelo novo que a gente vai ter daqui para frente, consegue tratar todo mundo como se tivesse todo mundo presencial, ou como se tivesse todo mundo híbrido, mas dando todas as condições para todo mundo? Como é que a gente não esquece ninguém? Como é que a gente não deixa ninguém de fora a partir de agora? Esse é o grande dilema. Aí é que vai dar a diferença no dia a dia nas empresas. Demais. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Tônia. Obrigado, Júlia. Obrigado aos participantes. Depois a gente vai divulgar a gravação para quem não pôde participar. Mariana, obrigado pela pergunta. Anotamos seu contato para te mandar por e-mail depois o teu prêmio. Mas eu deixo a minha respostinha, que tem organizações que são desde o princípio remotas também. Então, também existe uma cultura remota para outros. Então, isso também vai depender, mas eu me lembro da aula da professora Tânia Casado, na FEA 2002, falando dos artifícios físicos que compõem uma cultura. Então, tem esse mescla toda. A gente está todo mundo também num mundo virtual, como chamava aquele joguinho? Tinha um joguinho virtual uma época, e acho que entrou um pouco nesse mundo. Pessoal, sempre bom estar com vocês, aprendo e espero também agradecer. Vamos ter mais HR Talks, acho que esse aqui vai ser o penúltimo desse ano, vamos ter mais um e continuando no ano que vem. Obrigado a todos, estamos sempre abertos, vou deixar uma pesquisa para quem puder responder de satisfação e obrigado de novo, Tônia, Júlia e Marcelo. Nos vemos na próxima. Obrigada, tchau, tchau.